pessoal, ler aqui. E o ano começou bem, viu? 2 filmão que eu assisti, mas vou falar primeiramente sobre Look Back. E rapaz, olha, eu acho que ele é até um pouquinho mais do que a média que as pessoas falam dele. A diferença é exatamente aonde ele é excepcional. Vamos falar um pouquinho sobre Look Back, só que dessa vez aqui no canal vai ser uma crítica barra análise barra indicação um pouquinho diferente. Porque primeiramente, basicamente, quando você vai fazer alguma análise de arte, normalmente você tem que tirar um pouquinho de si. Por quê? Porque toda e qualquer crítica, análise que você faz parte da sua vivência. Então, basicamente, não tem isso de, não vou tirar a minha vivência, vou tirar o eu. Não, você pode diminuir, você pode tentar fazer uma análise diferente. Sintetizando aqui, basicamente as pessoas usam exemplos pessoais para exemplificar ou reforçar o argumento. Eu não vou fazer isso. As minhas experiências pessoais vão ser totalmente o argumento. Porque eu não vou, nesse vídeo, querer falar única e exclusivamente sobre a qualidade técnica, narrativa, não. Vou falar do porquê essa obra conectou tanto assim comigo. No bruto, Ale, do que você tá falando? Eu vou contar uma historiazinha da minha vida pra tentar explicar o que eu senti, como eu vinculei a história comigo. Basicamente senta que lá vai a história, contar um pouquinho da história da minha vida, do porquê quando eu tava assistindo, eu fiz tanto link, eu entendi tanto, eu senti tanto. Ale, por quê? Vamos lá, primeiramente, só vou dar uma explicadinha disso aqui, porque talvez você não esteja entendendo de fato, porque, peraí, como assim? Eu não tô te entendendo. Porque o que eu tô falando aqui é algo básico, padrão, que é a pessoa tá lá, o protagonista, que ele tem uma vida e ele é o azarão da turma. Uma coisa é você sentir, eu fui o azarão da turma. Tem esse ponto, não tem? Eu me vi no protagonista. O protagonista sou eu. Essa é a base de que todo mundo, 90% das pessoas, se conecta com a história. Só que isso pode acontecer, e acontece, pessoas que literal não conseguem ver uma obra, ver uma história cujo não seja elas. Porque no final, o que faz ela sentir na história é ela, é o link dela. Porque a história que tem que se dobrar a ela, não você que tem que se dobrar a história. É tipo, eu não faria isso, logo não entendo. Isso acontece muito com aquele tipo de personagem que ele é minimamente um pouco cinza. Minimamente ele tomar umas decisões que você não consegue entender o personagem e você não gosta, porque peraí, eu não faria isso. Porque você limita a obra pela sua experiência. Então, se você é uma pessoa com experiências limitadas, você vai ter sentimentos limitados. Porque a única coisa que você consegue valorizar na obra é você. Então, por isso que eu não gosto muito de fazer essa análise. Porque, bem, eu não sou a parte mais interessante da obra. Tentar ficar argumentando do porquê eu senti alguma coisa na obra, às vezes é meio vago demais. Até porque tem muitas outras coisas além de mim do que eu gostei na obra. Às vezes, algo que eu não entendi tem mais valor do que algo que eu entendi. Não entendi, Lê. Eu não gosto de corrida. Eu não gosto de futebol. Não gosto de esporte. Está cheio de anime, de corrida, de esporte que eu adorei. Obras de esporte que eu adorei. Que eu também vou trazer vídeo, 100 metros. Nunca fiz atletismo. Então essas obras são traduções de coisas universais através de algo nicho. Lê, não entendi. Basicamente, a história está traduzindo um sentimento que todos nós temos na experiência individual. E aqui que a gente vai para a argumentação. E para os exemplos ficarem um pouquinho melhores, vamos falar sobre esse anime aqui então, que é um anime sobre academia. Simples. Tá vendo aqui, nota 8. Lê. Por que tem nota 8? Por quê? Porque eu faço academia. Porque na época que eu tava assistindo esse anime, eu também tava começando na academia. Não é que eu tava começando na academia, eu tava voltando da academia depois de um tempo parado. E muitas das sensações que ela estavam tendo, peguei peso e meu corpo tá doendo, mas eu não tava entendendo. Quando eu assisti a obra que ela falou da dor muscular, eu literal tava com dor muscular enquanto eu tava assistindo. Quando elas foram falar sobre suplemento, contagem de caloria, eu tava fazendo. Tá entendendo qual é o link do que eu tô querendo aqui falar? Isso significa que isso aqui é lindo, maravilhoso, incrível. Não, tem vários probleminhas, mas é uma comédia engraçada e que coloca algo sério que você vai estar aprendendo. Algo básico, como, por exemplo, aquele anime lá das células, que pegam as células e transformam em bonequinho de anime. Mesma coisa. Então é isso que eu tô querendo falar. Não tem nenhum problema, desde que, bem, eu citei aqui que eu tô falando, colocando esse exemplo um pouquinho mais caricatural pra vocês não ficarem achando que eu sou cabachado. Só um pouquinho mais. Vamos pensar um pouquinho. Porque Look Back, ele é basicamente uma história sobre amadurecimento. Todo mundo tem que amadurecer, todo mundo amadureceu. Pertencimento, amizade, inveja. Então, peraí, beleza, é uma história como qualquer outra. Toda história, em algum ponto, bate nesses pontinhos. No máximo, talvez inveja não seja tão comum hoje em dia para algumas pessoas, mas
Tá, uma história sobre amadurecimento, sobre uma criança virando adulta, sobre pertencimento, sobre percepção social, sobre pressão social. Tá, mas o que torna isso tão gostoso? Por quê? Porque eu senti o que a protagonista sentiu. Eu não entendi o que a protagonista sentiu. Esse é o ponto. E não apenas. A tradução dessa história não é de uma criança sentindo, é de um adulto. Aqui a gente entra. Por exemplo, se do Fujimoto, essa obra do Fujimoto, autor de Chainsaw Man, que eu não sabia, tá? Pra vocês terem noção, eu não sabia que o autor de Chainsaw Man era o Fujimoto. Só pra vocês verem como eu não ligava pra Chainsaw Man. Então eu fui assistir a obra, aos curtas do Fujimoto, não sabendo que ele era o autor de Chainsaw Man. Me toquei depois, e nessa obra, eu fui assistir ela sem saber que era do autor de Chainsaw Man, pra vocês terem noção. Ao ponto que eu não me assustaria se o Fujimoto falou em algum canto, ou mais pra frente falar, que é autobiográfico, nem que fosse um autobiográfico exagerado para dar uma história interessante. Então é uma visão de amadurecimento por um adulto e por um artista que está, na verdade, desconstruindo a criança. Não é uma criança. A história começa com desenhos infantis, com uma animação, com traço infantil, que é uma criança. Mas a história não vai ser sobre a percepção dessa criança, vai ser sobre o amadurecimento dessas crianças e do porquê você faz. E é isso que pega tanto. E é isso que linka tanto. Porque amadurecimento, você entende. Vamos pensar uma história bem bobinha. Japão feudal. Você já viveu no Japão feudal? Como é que você consegue gostar de uma história que está passando no Japão feudal? Na Idade Média. Porque você faz os links de conexão direto. Esse é o ponto. Mas aqui que Look Back ele brinca. Ele não faz esse link direto. Ele faz o link de uma vivência que toda pessoa, quase toda, um arquétipo de pessoa, e todo o sentiu. No caso, ou artista, todo artista sentiu. Por isso, muito provavelmente, se você viu alguém que chorou com o Look Back, alguém que achou o Look Back espetacular, essa pessoa muito provavelmente tem um quesinho artístico. Já ou tentou ser artista, ou está tentando ser artista, ou é artista. Porque é uma visão do amadurecimento através da visão maturada de um autor, pela percepção de um autor. Então, quando a protagonista faz o que ela faz, calma que eu tô falando em paráfrases, eu já vou falar diretamente. Eu não entendo, eu sinto. Simplesmente é o arco da nossa protagonista, que é um arco de amadurecimento, de percepção, de comparação, de inveja. E a inveja que ela tá tendo é muito específica de adolescente, de criança. Nossa protagonista ela é alguém que não se esforçava tanto quanto ela poderia se esforçar, mas recebia muito. Seus desenhos são incríveis. Você é incrível. Ah, entendi, Lê. Então você era a pessoa que era... As pessoas falavam que o seu desenho... Não tem nada a ver com desenho. Porque aqui nós estamos falando sobre percepção de maturidade e percepção geral. Que a nossa protagonista, ela não se importava. Ela se importava com os elogios, mas também com a sua própria percepção. Porque ela se achava incrível porque os outros diziam que ela era incrível. Mas quando algo realmente incrível apareceu, esse algo incrível a cegou. Aquele clássico arquétipo do menino mais inteligente da sala, do menino mais inteligente da escola, que virou medíocre na vida adulta. Porque os elogios cegaram ela. Porque no final, ela só queria ser elogiada. Ela não sabia de fato o que a motivava. E foi o que aconteceu comigo. Não com viés artístico. Eu era o menino mais inteligente da sala. Na verdade, eu era o menino mais inteligente da escola. No xadrez, eu ganhei de todo mundo e até de professores na escola. Até que você lida com a realidade que muitas vezes você só é excepcional porque você tá em meio a não excepcionais. Porque aí quando eu fui fazer uma prova com os meus 12 ou 14 anos, não lembro, numa das escolas mais prestigiadas da minha cidade, quiçá do mundo, eu fui lá e o teste de QI que eles aplicaram já tava tendo dificuldade. E lá tinha perguntas que até hoje, eu, formado na faculdade, que fiz cálculo, básico, mas fiz cálculo, até hoje eu não sei responder aquelas perguntas. Quando eu fui pros campeonatos de xadrez, eu mais perdi do que ganhei. E eu ganhei, e as que eu ganhei foi por ponto, se você sabe, o cara errou e eu ganhei por ponto. Que eu só fiquei na frente de algumas pessoas por causa disso. Você se percebe o quanto na verdade você é pequeno, o quanto na verdade você é mais um, e quanto aquele seu trono que você estava na sua infância era um trono de pó. Então você entende, quando aquela cena... Quando eu fui ler o mangá, eu fiquei até triste, que eu fui ler o mangá esperando essa cena. O anime e o mangá são muito bons. Um tem um acerto outro no outro, que é a cena onde a nossa protagonista, quando ela se toca nisso, a sala expande. E onde parecia que só tinha 30, tem 300 crianças. Onde ela se viu, era apenas mais uma.
Mas ela viu que ela não era especial. Por isso, ela desiste. E isso é a experiência mais comum do mundo para tanta coisa. Quando você faz as coisas para os outros. Quando você faz as coisas com motivos tão bobos, entre aspas, banais, entre aspas. Então você tá entendendo o quando essa cena aconteceu? Eu só faltei nessa cena, pra você ter noção. No final eu não chorei. Essa história não é triste. Ela é melancólica. Ela é uma história. Talvez seja muito parecida com a sua história. Então, quando veio essa cena, eu linkei nessas minhas experiências. Então, algo que eu poderia entender... Não, eu senti. Essa cena me fez eu viver a minha infância e viver uma versão minha, muito menos maturada. E o mais engraçado de tudo, que foi onde eu me achei. O meu paralelo artístico, porque vocês perceberam, eu sou um cara muito visual. Por quê? Porque eu fui fotógrafo artístico. E ela é elogiada porque ela foi elogiada por alguém que ela verdadeiramente admirava. Por isso que ela ficou tão feliz. Aquele elogio foi um elogio verdadeiro. Por quê? Porque ela sentiu todos os elogios que ela recebeu na vida dela como falsos, mentirosos ou não importantes. Do que adianta aquele famoso "nossa, que bonito" de uma pessoa que não entende? Nossa, que bonito de uma pessoa que não desenha? Nossa, que bonito de quem não me importa. E foi ali que ela percebeu qual era o seu trabalho é bom, que realmente importa. Foi ali o nosso primeiro ponto de olha, esse elogio valeu a pena. Então a gente parte desses dois paralelos. E você percebeu que não é um paralelo de viés artístico, é um paralelo de viés emocional, desenvolvimento e de vivência. E quando aquela pessoa que achou que estava se matando, aquela pessoa que recebeu os olhares de reprovação, quando ela olha o que aquela outra pessoa, verdadeiramente excepcional, estava sacrificando, e que um pequeno gesto num desenho que passou magicamente por baixo da porta, aquele pequeno gesto, aquela pessoa atirou de fora, porque aquele elogio foi o elogio mais verdadeiro de todos, apenas pela simbologia. Eu nem vou falar sobre direção, decupagem, cena, que até no mangá é muito boa, e é estupidamente emocionante, porque todos aqueles que se comparam errado vão se frustrar. Porque foi ali que o mundinho daquela criança caiu. Ela percebeu que o elogio dessas pessoas não é tão importante assim. O elogio do pai, da mãe, do professor não é tão importante assim. Há elogios, comparações, habilidades e a favorito. Porque se você percebeu, ela não contava uma história. Só era impressionante. E ela se comparou errado. E quando as duas se juntaram, foi aí que elas se tornaram uma só, de análises, e aí a gente parte desse ponto, desse viés artístico que nós temos tendo aqui. Isso, e delas crescendo e se maturando. Nossa! E isso apenas no viés emocional, porque até aí é simplesmente uma questão de maturidade. Depois a gente vai pro viés artístico. O que elas são como artistas? Por que elas agem como elas agem? E adivinha, eu também tenho um paralelo disso. Eu estava num evento com meu pai, e o fotógrafo do evento faltou. Meu pai, querendo tirar foto do evento, palestrante, precisa vender o próprio peixe. Meu pai pegou um tablet velho e falou: filho, por favor, tira foto. Tira uma foto. Eu só preciso de umas 10 fotos boas, tá bom? Fui lá, tirei 10 fotos. Fui lá, tirei 20 fotos. Fui lá, tirei 50 fotos. Naquele tablet pesadão, morrendo de vergonha. Meu pai pegou aquelas fotos. Não dá pra usar, não dá pra usar, não dá pra usar, não dá pra usar, não dá pra usar. Olha, eu acho que essas 3 fotos aqui, cortadas nesse pedaço aqui, dá pra usar, filho. E eu me senti um lixo incompetente. Eu não consegui tirar foto. Até que um ponto, meu pai contratou um fotógrafo. E ele foi lá e ele tirou foto. E eu vi as fotos dele. E eu percebi, olha que interessante. Eu achei bonito. E acabou tendo que meu pai não conseguiu continuar pagando as fotos. Meu pai só comprou um celular melhor e falou: filho, eu sei que você tem vergonha, mas tira a foto. Sabe o que você faz? Tira 100. Dessas 100, a gente pega 10. E por meses eu ficava tirando 100, 120 fotos. Meu pai ia selecionar, na sorte, na aleatoriedade, 10 fotos que ficavam boas. E era assim. Só que aí com ponto, eu comecei a perceber que chegou um ponto que meu pai tava... dessas 100, 50 ficaram boas. Dessas 100, 60 ficaram boas. Quando chegou... Filho, começa a tirar menos foto. Chegou um ponto que eu tava começando a tirar foto. E meu pai nem olhava mais. Ia no arquivo, copiava tudo e colava. Foi lá, a gente conseguiu comprar uma câmerazinha um pouquinho melhor. Eu comecei então a tirar foto de evento. Comecei então a tirar foto de casamento. Foto de ensaio artístico. E eu detestava. Era muito vergonhoso. Quando toda vez que eu ia tirar foto de um evento, eu sentia que eu tô atrapalhando a vida deles. Nossa, como é ruim. Até que
teve um que eu fui lá tirar foto e tinha outro fotógrafo, 2 fotógrafos. Aí eu percebi, eu lá com os meus, acho que 16 anos, o quanto aquele fotógrafo era leve. E o quanto ele conseguia furar as pessoas para tirar a foto que ele precisava tirar. E ele rapidamente sumia, quase como um ninja, para ele. Vou atrapalhar a experiência dessas pessoas para tirar, para fazer o meu trabalho. Mas eu vou atrapalhar rápido, para que a pessoa não se incomode. Porque as pessoas sabem que o trabalho dele é tirar foto. Ele vai lá, tira foto, ficava na frente da pessoa e ia embora. O quanto eu morria de medo, eu tirava foto, quase olhando mais para trás do que olhando para a câmera. E eu admirei isso de uma forma assustadora. E a partir daí eu comecei a tirar não apenas mais fotos com menos medo, como até atrapalhando mais, sem se importar com as pessoas que estavam atrás. Levei um puxão no... Pô, você tá atrapalhando aqui. Comecei, até que eu comecei a saber me posicionar. A saber entrar num evento, num palco, saber quais seriam os principais... Saber fazer leitura de corpo, para saber quais seriam as melhores poses, perceber o público, perceber a orientação do público, orientar, sair, tirar mais fotos. E eu comecei a tirar foto de evento e fica muito interessante. Até comecei a me interessar pela fotografia artística. E eu comecei a ser um fotógrafo de ensaio, de tema. E até mesmo fazer uma exposição artística com as minhas fotos, de estudar muito bem, de pagar 5, 6 mil numa câmera. Até que aconteceu algo engraçado, muito engraçado. Eu comprei um celular com uma câmera boa. E eu tava um dia nesses eventos de fotografia artística, muito cansado. Eu tava muito cansado. Porque você sabe que quem trabalha com fotografia, quando o meu celular tava com uma boa câmera, você sabe, se você é fotógrafo, você sabe exatamente o que aconteceu. Quando o meu celular tava com boa câmera, o que começou a acontecer. E eu tava muito cansado, porque eu tava tendo que trabalhar o dobro para ganhar menos da metade. Fui lá tomar um café de madrugada, porque para eu baratear o meu preço, eu tava indo com as pessoas por evento. Então, tipo, vou cobrar menos, mas vocês me pegam aí. Aí eles achavam casamento, evento, fotografia, qualquer coisa assim. Aí eles, vai ter um pessoal passando aí perto, aí te pegam aí e te levam. E às vezes tava aquela família naquele carro apertado, que tava 3, 4 horas viajando. Entrava mais um nesse carro, barãos para comer, de madrugada. Quando eu parei, sentei, acho que se eu não me engano, isso me cravou na minha memória, eu sentei naquele restaurante, acho que era coisinha de bar de... Coisinha de beira de estrada, super cansado, e eu pedi um café. E aí veio luzes, vieram, bateram na fumaça do café, deu um brilho que eu olhei aquilo, e eu sem tomar mais meu café, eu acordei e todo o meu cansaço tinha ido embora. E a única coisa que eu falei foi, peguei meu celular e tirei a foto. Caraca, olha que foto linda que eu tirei. Olha o que essa foto fez comigo. Olha o que essa imagem fez comigo. Essa imagem para mim naquele momento foi tão linda, que ela fez aquilo que o café iria fazer sem eu ter tomado café. E ali eu me conectei com uma imagem que não existia. Porque ao ver aquela imagem nos meus olhos, eu fui lá e capturei aquela imagem naquela foto. Com o meu celular. Não com a minha câmera de 5 mil reais. E aí, eu fui de novo fazer minha exposição artística. E eu peguei essa minha foto e deixei ela lá. E eu percebi que ninguém olhava aquela foto. A minha exposição era basicamente uma desconstrução das técnicas de fotografia. Ia daquela fotografia super cheia de detalhes que você montava, quem sabe, até aquela fotografia que parecia que você tinha tirado sem nem olhar. E essa foto, que para mim era a foto mais linda, estava lá no meio. E ninguém olhava aquela foto. As pessoas achavam desconexas e iam embora. Aí eu percebi que o que eu mais amava na fotografia era poder estender mais belos de todos os momentos. Os mais belos momentos. E eu parei de fotografar. Quanto tempo que eu investi na fotografia? Configuração de câmera. 5, 6 mil em câmera, lente. Tudo isso jogado fora. Não. Porque há uns anos atrás, eu tava indo embora da casa que eu cresci, que eu passei anos e anos. Melancólico ao ver aquelas paredes brancas que eu nunca tinha visto, né? Eu nem lembrava mais, sempre estavam com móveis. Triste e melancólico. E, de novo, bateu o pôr do sol naquela janela que eu nunca me importei. Saquei o celular e tirei aquela foto. E olhei, engoli a melancolia e fui embora. Um tempo depois, quando eu cheguei na casa nova, peguei meu celular e olhei de novo aquele pôr do sol. Esperei até o pôr do sol daquela casa. Olhei os 2 pôr do sol. A partir daqui eu já podia deletar aquela imagem. Muito grato por ter a habilidade, por ter aprendido, passado meses e meses estudando, meses e meses, anos e anos passando vergonha, até mesmo fazendo algo que eu não gostava, que era tirar foto. Aquele momento específico, tirar essas 2, 3 fotos mais importantes que eu já vi. Estão até aqui, que eu não vou mostrar para vocês, porque não importa.
Porque tudo isso valeu a pena apenas para poder olhar uma segunda vez aquela cena que brilhou os meus olhos. Se isso pareceu um pouquinho com o que Look Back fala, mesmo que nas entrelinhas, é muito parecido, não é? Então tá vendo a sensibilidade artística, filha da mãe, que me fez eu sentir ao assistir esse filme corno do cara, que filme maravilhoso, puta que o pariu. Os links de porquê de arte. Não é só amadurecimento, é amadurecimento com viés artístico, é amadurecimento artístico, é vivência, amizade, tudo isso conectado. E vocês estão vendo o quanto a minha vivência foi extremamente egoísta. Não tinha um amigo aqui, basicamente. Não tinha um amigo. Sabe de quem eu comprei a câmera? Daquele meu primeiro fotógrafo que tirou foto do meu pai, que ele percebeu que fotografia estava indo embora e começou a vender tudo a preço de banana e eu fui lá e comprei. Olha como a minha experiência, ela é meio egoísta. Então não foi isso que me fez. Foi esses links do debate do que é arte que esse filme estava querendo fazer. Vocês perceberam o quão pouco eu falei do filme, né? Toma cuidado com esse tipo de análise, com esse tipo de crítica, tá? Cuidado. Eu estou me deixando, principalmente porque eu tenho certeza que você já viu 1 trilhão de críticas desse filme. Esse filme tem um monte de outras áreas para você fazer crítica. É um filme do caramba. Eu também fui pro mangá só para confirmar, e eu confirmei. E eu achei muito engraçado que a cena que mais me tocou, que foi a cena expandindo, não tinha no mangá, e isso para mim, porque é a cena que se conectou diretamente com a percepção daquela criança de que ela não era tão especial, que ela era mais um. E mesmo ela podendo ser mais um, os elogios. Por quê? Porque ela, aquele momento, o porquê ela fazia arte, do porquê ela desenhava, pelo sorriso daquela que importava. E se você percebeu, os meus links emocionais são muito mais com o protagonista, mas o meu eu artístico é muito mais da nossa pintora de retrato, porque a minha arte é meio egoísta, a minha expressão é meio egoísta. Tirei pra mim e essa foto tá aqui escondida no meu celular. E se ela sumisse, não me causaria nada. Se o meu celular agora, onde tá essas 3 fotos, explodir, eu não sentiria nada. Porque a função dela foi apenas para ser aquele extensor daquela beleza para mim mesmo. Uma arte meio egoísta. Porque uma tava publicando e a outra tava aprendendo. Quando uma morreu, a outra teve que ir no quarto ver o trabalho e ver as inspirações. E a outra partiu gritando ao mundo. Uma fazia arte para si melhorar, para ser melhor. E a outra fazia arte para impactar as pessoas. Por quê? Porque era assim que eles entendiam e viam o sucesso da arte. Uma amava o processo, outra odiava o processo. Uma não se importava com o que os outros viam a arte, desde que ela, quando abriu o livro e viu que essas artes são lindas demais. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Aquela pessoa que parecia que não tinha certeza nem escolha, quando ela viu, ela sentiu e ela decidiu. Ela foi lá e fez. E aquela outra que parecia super extravagante, aquela outra que parecia que tinha domínio de todas as escolhas, ela era a única que estava condicionada à reação dos outros. E não tem nada de errado. Errado tá na comparação. Errado tá ao você não se entender. Porque se ela tivesse se entendido, elas não teriam brigado. Se elas estiverem maturas, elas não teriam brigado. Por isso que ela fez aquela historiazinha de Look Back. Uma historiazinha tão fantasiosa, mais fantasiosa do que aquela fantasia do beijo do meteoro. Porque não importa agora o e se, porque o que foi feito já foi feito. Será que se elas ainda fossem amigas, ela estaria ainda lá naquela faculdade? Será que ela estaria perto? Ou será que a dor que ela sentiu se ela tivesse perdido teria sido menor? Ou será que, por elas serem ainda mais amigas, a dor não importa? E é essa maturidade nessa história que me pegou muito. Porque ela trata sobre tudo, não dá resposta de nada, mas ainda assim é uma puta de uma reflexão muito válida. Qual é a culpa da mãe, do pai, do professor, da nossa protagonista de elogiar ela? Não é pra elogiar mais? Agora, não posso nem mais elogiar um desenho que eu vejo bonito? Ah, porque você não entende porra nenhuma de desenho. Eu olhei e achei bonito, não posso? Porque essa criança egoísta, invejosa, vai se sentir? De quem é a culpa? Quem é a culpa? Da comparação? Da inveja? De uma pessoa que viu problemas onde não tinha problemas? De quem é a culpa? Então você não tem essa visão. Então, talvez de achar o... Não. É a vivência. Foi o que aconteceu. Mas ainda assim, pra você perceber que, pô, será que é interessante eu levar o elogio das vezes daqueles que não importam? Então se eu não... elogios que importam? Imagine críticas, não é? Será que eu tenho maturidade para isso? Será que eu tô percebendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Será que eu entendo por que eu faço? Será que... Não. Porque se entender e saber o porquê você faz as coisas não é tão fácil assim. Porque se fosse, não existiriam tantos problemas. E esse filme não apenas debate isso, como ele coloca esses dois artistas em contrassenso, em contraste, e a arte como a extensão dos quereres, dos amores e delas mesmas. Esse filme não dá pérola. E eu só não dou 10, tá?
Eu só não dou 10 porque eu sinto que faltou duas coisinhas específicas. Não vou falar não, só uma, vou falar só uma. A outra aí é muito pessoal, não vou querer falar não. Faltou um pouquinho mais de desenvolvimento para a segunda camada da arte. Porque a arte, quando ela fala do porquê você faz, a arte principal dela, eu faço para você sorrir. É isso. Porque eu faço meu desenho, porque eu faço meu mangá, porque você achava meus desenhos incríveis, eu queria continuar desenhando para você ver e eu ver o seu sorriso lindo ao você ver a minha arte. Que é basicamente aquele autor que ele vai sofrer vivendo esse tédio para impactar as pessoas. E a outra é o extremo oposto disso. Ela vai se isolar, vai sofrer, mas porque ela quer ser o melhor. Esse segundo ponto, eu vejo muito facilmente as pessoas não pegando. Porque é um ponto muito do subtexto. Não tem o entre aspas, a pergunta do porquê você faz. Diretamente igual temos com o nosso protagonista. Pô, Lê, mas aí vem da sensibilidade. Sim, mas ainda é muito condensado, é muita informação. É só 50 minutos. Talvez se tivesse uns 10, 20 minutinhos a mais, de um pouquinho mais de reflexão, estendendo um pouquinho mais do arco do e se do Look Back, pra gente entender um pouquinho mais do porquê dela, do que e de como ela. Talvez uma pergunta para ela também nessa história hipotética desses dois artistas. Talvez a mensagem ficaria ainda mais poderosa. Então esse é o ponto aqui que eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor para você deixar esses dois tons. Esses dois tons. Ah, mas é o tom da. Só um tom. Não. Os dois importam muito. Porque esses dois tons estão. Mas aí vem. Porque era um one shot. O filme é muito curto. Então dá para respeitar. Mas eu ainda senti falta. Eu entendi. Mas eu queria ter entendido e sentido. Porque eu senti o filme inteiro. E a outra. Que sou eu. A outra sou eu. Eu só entendi. Eu não senti. Mas talvez por quê? Porque ela morreu. E nossa, o link que eu fiz com o estúdio Kyoto Animation quando ele pegou fogo, puta que o pariu, mano. Acho que foi a única vez que eu fiquei realmente triste quando eu fiz esse link lá no filme. Eu fiz aquele link lá no filme. Ah, Lê, você não chorou? Não, gente. A estrutura do filme, quando eu percebi que ela, já sendo ela quase adulta, tava tendo as mesmas atitudes quando ela era uma criança, porque ela ainda não tava conseguindo amadurecer, puta merda, essa daí vai comer o pão que o diabo amassou, filho. Eu achei que ia ser pior, porque eu já tinha, quando eu percebi que era do Fujimoto, pô, quando apareceu o Tubarão Fodão, de novo, do Fujimoto, puta que... É do Fujimoto de novo, não, eu fiquei puto, tá? Não vou mentir não, eu fiquei puto quando eu percebi, caralho, de novo, vou virar fanboy desse corno, desse escritor, pô, como é que pode? Eu fiz um vídeo falando que eu achava as obras dele água com salsicha, agora já tô na terceira obra dele que eu tô achando incrível, vai se ferrar, meu. Vai se ferrar, vou ter que até ver o resto dos mangá dele. Espero ter sido claro. Muito de minha historinha, mas esse é o ponto. Talvez o que tenha complementado é a mesma história, com perspectiva um pouquinho diferente, tá bom? Belezinha? Aí já, aspectos técnicos. Animação do caramba, conexão do caramba. A corrida de felicidade é linda e maravilhosa, composição maravilhosa, simbologia maravilhosa, direção emocional maravilhosa. Só você pegar as expressões, a corrida, que é linda, o corte seco de passagem de tempo. Ó, outro problema também, se tivesse uns 10 a 20 minutos, a passagem de tempo seria ainda mais efetiva. Seria legal. Mas aí é aquilo que eu te falei eles já incrementaram algumas coisinhas. Mas, pô, já incrementaram lá a ceninha lá da escola, pô, umas 2 ou 3 ceninhas a mais. Nossa, acaba do céu. E olha que eu tô falando aqui que eu super emocionado, tá? Dessa vivência média. E fala aí se você é artista, se você era, talvez se você não foi artista, será que o primeiro link que eu falei de você ser aquela pessoa super mega elogiada na escola, que depois virou, parece que é a simbologia do medíocre? Porque assim como elas perceberam, quando elas estavam falando lá com, não, eu não quero ser o melhor, a maior. Ela quer apenas fazer os outros irem, fazer ela rir. E ela quer apenas melhorar e melhorar infinitamente. Às vezes não tem nenhum problema em um sentimento egoísta, desde que ele seja bem alocado. Que você se entenda e que você não use seu gosto pessoal, sua inveja, seu rancor, sua admiração como algo que lhe segue. Meu Deus, o mundo tá caindo. Eita pomba, pera aí, falou, gente. A natureza tá falando pra terminar o vídeo, falou. Tá bom, o mundo tá acabando. Caraca, que chuva forte do caramba. Só voltando aqui, uma coisinha que eu esqueci. Tenho em mente que antes de eu assistir, eu assisti, né, Look Back. Só que o filme que eu tinha assistido anteriormente a Look Back tinha sido 100 metros. A corrida de 100 metros. Pô, meu, olha a conexão temática entre os dois filmes. Vai ter vídeos também sobre a corrida de 100 metros.